Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de filosofia para o nono ano, de filosofia no nono ano. Dessa vez é uma aula de guia de estudo, revisão, para a prova, basicamente nesse sentido, apresentar os 4 capítulos que irão cair na prova de filosofia, tá bom, nono ano? Primeiro vamos começar no capítulo 1 de Está a Verdade, que eu trabalhei presencialmente com vocês lá no início do ano letivo. Vamos lá, carregando aqui o livro. Vamos lá. Basicamente um debate sobre os conceitos de verdade, né? Onde está a verdade? Logo de primeira, pessoal, nós temos uma problemática acerca. Logo de primeira, no início do texto, temos logo uma problemática acerca da religião. A forma de como é entendido a religião, ou a verdade nas religiões, entra em choque contra. Entra em choque por conta das concepções de caráter absoluto que as religiões elas impõem acerca da verdade. E isso é interessante porque já faz uma reflexão acerca do quanto promoveu-se esse tipo de diferença, entre as verdades das religiões, por serem com, base em com base dogmática e absolutista, ou absoluta, promoveu conflitos com outras religiões e por aí vai. Né? Promoveu fundamentalismo, intolerância por parte de muitas religiões, a defesa de forma inconsequente das concepções de verdade da qual uma religião acredita e defende, e por aí vai. É basicamente nesse sentido que aborda, né? E a reflexão é da seguinte maneira. Tem algumas perguntas aqui. Outro ponto de vista é considerarmos que todas as religiões são manifestações da verdade, embora, é claro, vejamos a nossa como a mais verdadeira. Mas o fato de estarmos convictos da verdade de nossa fé não significa que as outras também não possam ser verdadeiras, ou, pelo menos, ter muitas verdades. Será que a verdade caberia em uma única religião? Será que apenas um grupo detém toda a verdade e os outros estão excluídos? A ideia de que a verdade está em toda parte aproxima-nos de todas as criaturas humanas, permitindo-nos ver nossos traços em comum e perceber a universalidade de muitos preceitos religiosos. Há um terceiro ponto de vista, de que isso aí já é do campo das ciências sociais, que há uma compreensão de que a religião é um fato social e cultural, e não espiritual e sagrado. É basicamente uma criação humana, e tudo que as pessoas creem faz parte de um mundo imaginário. É uma interpretação cética diante das concepções espirituais das religiões. Né? É uma crítica à ideia de que as interpretações do mundo, que as ideias, com base em que as religiões se expressam, né, de que as interpretações do mundo tem muito do tudo que é entendido acerca do mundo tem muito das interpretações do sagrado, do divino, né? E muitas das vezes é descrito com base nos escritos sagrados. Isso é a fomentação da chamada verdade absoluta, um conceito que a gente, né, um conceito que a gente discutiu em sala de aula. Nesse sentido, nós deveremos resgatar, as concepções de verdade. Né? Temos a verdade absoluta do campo religioso, aquela inquestionável, pois tem a legitimidade do sagrado, da espiritualidade, com base escritos, nos escritos divinos. Tem a verdade relativa, que é uma verdade que podemos entender com maior profundidade no campo filosófico, por estar no campo das reflexões, questionamentos, interpretações, impulsa o questionar, impulsa várias respostas,
e tem a chamada verdade temporária, vamos dizer assim, que é o que está atrelado ao campo científico, que é uma verdade que está em constante atualização, em constante processo de transformação por conta dos avanços e do dinamismo da ciência, que constantemente, através de pesquisa, busca promover novos ensinamentos, novos conhecimentos, novos entendimentos acerca da vida, da natureza, da sociedade, da economia e por aí vai. Ciência em modo geral. Como é que se busca a verdade? Quais são as primeiras reflexões acerca disso, né? E até mesmo de como enxergar a verdade. Falei um pouco sobre a verdade relativa e a verdade temporária, né? E aqui vai se destacar aqui da seguinte maneira: todas as religiões afirmam verdade. Já a ciência e a filosofia procuram verdades, mas a filosofia vai além. Ela indaga se existe mesmo verdade ou se tudo é apenas uma questão de opinião. Por isso que é caracterizado como uma verdade relativa, né? A ciência eu expliquei aqui com detalhe. E como é que enxerga a verdade? Quais seriam as primeiras reflexões acerca disso? O primeiro ponto da concepção acerca de como enxergar a verdade, primeiro é através de uma autoanálise. Porque a autoanálise ou o autoconhecimento, ele vai promover a capacidade de você conseguir se situar onde você está. Quando você está se situando onde você está, ele será o pontapé inicial de você ter um maior entendimento de como você pode enxergar a sua realidade. E isso que é um pontapé inicial para enxergar a verdade. É um pouco da filosofia grega no que se diz respeito da seguinte maneira, em que a ignorância que cega, né? A ignorância que gera... A ignorância no sentido falta de conhecimento, né? Que enxerga o não entender a natureza, o não entender o ser humano e por aí vai. Então, por isso, é fundamental o conhecimento, o autoconhecimento. Então, é basicamente isso, esse primeiro capítulo. Segundo capítulo, pessoal, de onde vem o mundo, bem profundo também, né? Profundo que nem o primeiro capítulo, se eu questionar. Primeiro vai valorizar o mito, né? A mitologia no decorrer da história da humanidade, o quanto ela foi importante quanto conhecimento humano, que ajudou a iniciar as primeiras indagações acerca do universo, da realidade, da vida, né? Das relações. Lógico que as respostas, muitas das vezes lá nas civilizações antigas, estiveram embasadas a partir de aspectos das religiões politeístas, baseado muito no que aqueles povos acreditavam em relação aos deuses e como os deuses se comportavam. Mas o que deve ser destacado aqui, nesse sentido, é muito a ideia da mitologia enquanto um conhecimento que ajudou o ser humano a minimamente a elaborar questões, mesmo que essas respostas pudessem ser controversas para o nosso olhar nos dias de hoje, mas ajudou a questionar, a interrogar, buscou respostas, e isso abalou com toda a sociedade da época e com toda a formação dessas civilizações antigas na época, né? E isso transmitiu muitos saberes e conhecimentos, valores, perspectivas, entendimento da natureza. Foi a partir dessas mitologias. A mitologia deu o pontapé inicial para depois surgirem outros conhecimentos humanos que pudessem elaborar e aprimorar mais ainda o entendimento acerca de si e da natureza. Que aí vem depois a filosofia, a ciência e por aí vai, né? De onde viemos, isso é algo que até hoje é uma grande pergunta, promovendo várias respostas por diversas perspectivas religiosas e até mesmo científicas. Mas a questão é o compreender o quanto, por exemplo, para os antigos os mitos revelavam a verdade que o ser humano não poderia conhecer por si mesmo. Como começou tudo aquilo que ele contemplava no céu, como do nada as coisas passaram a existir.
A mitologia varia muito de uma cultura para outra, mas segundo a maioria dos mitos, no começo tudo era caos, uma escuridão vazia ou um mar infinito. Do vazio surge o Criador primeiro e os dois seres iniciais. Os criadores dão forma ao universo, ordenando o movimento das estrelas e da lua e criando a terra. Depois outras divindades continuam a criação, fazendo surgir as plantas, os animais e a espécie humana. Engraçado que é um processo até gradual, se assemelhando ao processo evolutivo. E, de forma curiosa, tendo uma relação. No primeiro momento, eu vou enxergar aqui do ponto de vista das religiões. Como, de fato, existe muitas coisas em comum sobre as crenças de como surgiu o mundo, o universo, os seres humanos e por aí vai, em muitas religiões. Mesmo com terminologias diferentes, com cenários diferentes, com perspectivas diferentes, mas tem algo em comum. E é engraçado que essas etapas graduais se assemelham até mesmo com a teoria do Big Bang, a teoria evolucionista. Nesse sentido que o capítulo aborda. E aí, consequentemente, vai cair um debate sobre criacionismo e evolucionismo. O criacionismo tem como base, é uma base da interpretação que foi criado por Deus, tudo que existe, né? A vida, a terra, o universo e por aí vai. Ela é sustentada por três religiões, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, o criacionismo. Ela é muito presente em nossa sociedade. Mas no século XIX, com a valorização da ciência, surgiu a teoria evolucionista, né, definida por Charles Darwin, em que o evolucionismo considera que o universo e a natureza se desenvolveram sem autor, né, então sem Deus. Toda a forma de vida evoluiu naturalmente, está em um processo constante de mudança e transformação. Nada é imutável e estável na natureza. É um pouco da concepção evolucionista. Essa abordagem aqui vai tentar com mais detalhe, adentrar com mais detalhe em que existe alguns segmentos religiosos que acreditam em Deus, mas ao mesmo tempo acreditam na teoria evolucionista e por aí vai. Basicamente isso, né, a abordagem desse capítulo. Né? Vamos para o próximo agora. Enigma de Deus. Eis o grande mistério, né? O enigma de Deus. Muitas faces dessa divindade, né? Muitas faces do que foi Deus no decorrer da história. Mas vale lembrar que a ideia de Deus, apesar de ser muito antiga, de Deus ou deuses serem muito antigas na história da humanidade, não podemos cravar de que ela sempre existiu. Não podemos cravar essa possibilidade. Por quê, professor? Porque, por exemplo, no período chamado pré-histórico, vou botar essa palavra entre aspas, que hoje muitos historiadores discordam com desse termo, mas no período pré-histórico, muitas civilizações, principalmente as primeiras civilizações do período paleolítico, nem sequer não existe nenhum tipo de registro ou relato de que esses indivíduos cultuavam algum deus ou deuses. Porque não se passava na mente humana, não existia essa concepção de crença. Na verdade, nem sequer não existia um domínio de linguística, ainda de forma mais complexa, mais aperfeiçoada, como hoje nós entendemos, tá bom? Então esqueça a ideia de achar que sempre existiu Deus ou deuses desde a história da humanidade, desde o início da história da humanidade. Não foi assim. Mas sim, logo a partir da Idade dos Metais, já no fim do chamado período pré-histórico e no início da Idade dos Metais, que vai se fortalecer e vai crescer a crença em um Deus ou deuses, né? Tá certo? E isso, no decorrer da história, Deus teve muitas faces, muitas interpretações, né? E agora uma coisa que a gente precisa estar ligado é que essas concepções de Deus, de Deus ou deuses, elas teve muito atrelado aos elementos da natureza, associar ao elemento da natureza. Por quê? Porque o ser humano na época não tinha um conhecimento, não sabia o que era a natureza com maiores detalhes. Então, dá para se entender dá para entender que essas abordagens da qual se associa a deuses à natureza era muito por conta da forma de como o ser humano ele não conhecia a dinâmica da natureza. Além da dinâmica da natureza, os próprios grandes mistérios da própria vida humana, né, das próprias relações humanas e também sobre a morte. O não entender a morte também levou-se
as crenças no processo da ancestralidade, do mistério pós-morte. Isso começou também a fomentar mais ainda as concepções de deuses ou deuses, né? Por isso que muitas divindades. Mas o livro quer destacar uma coisa que é o seguinte, é que, por incrível que pareça, as religiões politeístas e as religiões monoteístas têm algo em comum. Qual é algo em comum? Além de acreditar em, em algo divino, em algo extra-humano, é, é que sempre há um, vamos dizer assim, um Deus central. Tanto na religião politeísta tem um Deus central, e na religião monoteísta, como já sabe, existe o Deus central. Né? Nessa perspectiva de Deus ou não, se Deus está ou não, aí existem as teorias de ordem de caos, em que existe a teoria da ordem, de que essa ordem cósmica e tudo que ocorre nessa ordem cósmica, em todo o funcionamento do universo, da Terra, tem uma lógica porque existe Deus. Deus que fomenta essa lógica. E o caos não. Alguns cientistas descartam não existe nenhuma justificativa para que exista um Deus para compreender essa ordem natural das coisas, do universo, do ecossistema, da vida humana e por aí vai. Tudo é um caos. Por isso que tem as suas duas interpretações. Eu acho que eu tenho até uma videoaula explicando isso com mais detalhe. Eu acho que no final vai se discutir a questão de Deus e das três pessoas, que é um debate muito profundo sobre se Deus é uno ou é trino. Ou são as duas concepções. Trino porque Pai, Filho, Espírito Santo. E uno porque ele é tudo, né? E há um grande debate sobre isso no interior das religiões cristãs, porque há segmentos que defendem uma perspectiva trino, em outras uma perspectiva uno, por aí vai. Isso refletiu também até mesmo nas interpretações acerca de Jesus. Teve um momento na história em que alguns religiosos não defenderam Jesus enquanto um Deus, mas sim enquanto um homem, um profeta, mas de grande importância, mas não enquanto Deus, enquanto outros não. Vai reivindicar Jesus sim enquanto Filho de Deus, enquanto também Deus, isso gerando um grande debate. E por último, capítulo 4. Para que vivemos? Para que vivemos? E aí? Qual o sentido da vida? Meu brother. Uma bela de uma grande reflexão, hein? Eu tenho tenho uma afinidade muito imensa por esse filósofo Blaise Pascal, muito por conta de compreender o sentido da vida no sentido da tendência natural do ser humano. Por também nós enxergarmos, se nós olharmos a vida como é, em toda a sua complexidade, ela de fato é incessante, ela não para. Mesmo, por exemplo, se você retira aquele capinzinho que fica ali no pé da sua calçada, sabendo que ainda tem asfalto, você vê que dias depois nasce novamente. Olha como a vida é incessante. Olha como a vida ela não para, né? Então, e isso reflete em qualquer tipo de vida, inclusive na vida humana. Veja como nós conseguimos. Faça esse exercício do autoconhecimento. Quando você percebe que você nunca está parado, nunca você está estagnado, você está em sempre movimento. E quando eu falo movimento, não estou falando no sentido do movimento em movimentar seu corpo, mas eu estou sentindo no movimento no sentido de que ao acordar, ao tomar café, ao pensar, ao ler alguma coisa no celular, ao assistir, até mesmo quando está descansando, porque quando você descansa, é um momento da qual o seu corpo se resguarda para se movimentar posterior. É nesse sentido da reflexão sobre o sentido da vida. Ela está em uma constante. Mas vale lembrar que existem várias perspectivas e interpretações acerca disso. Em determinados momentos, como por exemplo no século XX, quando ocorreram duas grandes guerras, isso abalou muito a humanidade. Isso fez com que muitos grandes ideais da humanidade, de construir um mundo melhor, de viver em harmonia, de ter um amor ao próximo. Não que isso antes das primeiras guerras não existe, nunca, sempre teve, não é isso. Mas é que abalou uma geração. Caiu em descrédito a humanidade no sentido de que promoveu guerras de destruição em massas. Então isso foi assustador. E hoje, o século XXI, em um mundo extremamente acelerado, corrido, onde tudo é para amanhã, quer dizer, é para amanhã não, para ontem,
aonde todos querem respostas para ontem, que tudo tem que ser para ontem, onde a paciência não existe. Se nós olharmos muita, com muita frieza, percebemos que a sociedade não aceita a paciência. E aí é por isso que crescem muitos problemas psicológicos, emocionais, né? Aumentando o índice de depressão e angústia. Isso faz com que esse tipo de aceleramento, esse ritmo acelerado da vida afeta muito do que é a vida humana, porque a vida humana não é isso. A vida humana é muito mais complexa. A vida humana é entender o tempo em cada momento, o momento em cada tempo, né? Nesse sentido. E a reflexão é, o que se está se fazendo? Aí depois tem um aprofundamento sobre outros filósofos, sobre as perspectivas pessimistas, por exemplo, do filósofo inglês. Mas é uma coisa que estimula a vida são as projeções, né? São os projetos, são as perspectivas, né? E aí tem uma pergunta interessante, né? Onde foram parar os ideais? Cadê os ideais? Cadê as ideias de transformar o mundo, de transformar a si, de buscar um sentido melhor para a humanidade, de viver em uma sociedade mais justa? Onde é que ocorre isso? Infelizmente isso se perde muito em uma sociedade hoje, uma sociedade do consumo, uma sociedade da alienação, uma sociedade onde o consumo é prioritário e é a sociedade onde o ter é mais importante do que o ser, e é por isso que adoecemos, por isso que muitas das vezes perdemos o sentido da vida, e quando perde o sentido da vida é a morte chega, né? É isso que é o mais gritante. Ideias que fazem sentido, as ideias que fazem sentido no sentido mais profundo, além da crença da qual o livro aborda, da crença do acreditar em Deus e na bondade, na espiritualidade, por aí vai, a coisa mais importante que a gente precisa pensar é no outro, porque nós não estamos sozinhos. E quando pensamos no outro, obviamente, antes de pensarmos no outro no sentido mais humano, mais solidário, é entender que o outro também é você, né? Foi meio confuso agora o que eu quis dizer, mas é o seguinte: dar-se o pontapé inicial no autoconhecimento, vou fazer um diálogo com o capítulo anterior para enxergar a verdade, faz um pontapé inicial de autoconhecimento. Esse pontapé inicial de autoconhecimento permite entender você e sua realidade e, consequentemente, entender o que é você enquanto ser humano. E o quanto você sozinho não é nada. E o quanto você precisa também de outras pessoas, né? Olha a sociedade hoje, apesar de todas as contradições, hoje nós precisamos de uns dos outros. Principalmente agora, nesse momento tão delicado, o quanto precisamos, né, dos profissionais da saúde, dos produtores agrícolas, não é verdade? Da indústria química. Olha a importância, olha o conjunto das coisas. Não é o nosso ego. Não alimente o ego. O ego é uma grande ilusão. O ego promove ilusões, né? Não confunda a liberdade com libertinagem. São coisas totalmente diferentes. Utilizar-se da liberdade é entender que você não está sozinho no mundo. Liberdade no fundo, é uma grande responsabilidade, né? E nesse sentido, o caminho mais importante é a empatia, é o amor, é a solidariedade, né? São os ideais que de fato fazem mais sentido à vida. O quanto é bom ajudar o outro, o quanto também é bom ser ajudado. Quantas das vezes você já esteve em uma situação ruim e se recebeu ajuda, o quanto foi gratificante isso, né? E não enxergar esse tipo de relação como troca. A ideia não é essa. A ideia é enxergar isso independente se vai ter retorno ou não, mas sim pela própria essência em nós quanto seres humanos, o quanto somos importantes e o quanto devemos valorizar a nossa capacidade intelectual e física, em que muitas das vezes nós não reconhecemos. Então é basicamente isso, pessoal. Essa é a reflexão são, né, a análise dos conteúdos, é um guia, uma revisãozinha para a prova. Então é basicamente isso. Até a próxima, pessoal. E tchau, tchau. Até mais.